Fala aí pessoal, beleza? Aqui nessa videoaula a gente vai estudar um pouquinho sobre a filosofia do contratualista Jean-Jacques Rousseau, um dos principais filósofos do contrato social. E aí, tá curioso para saber? Então fica ligado para não perder nada. Segue a vinheta aí! Recapitulando então a perspectiva das filosofias contratualistas que acontece ali na modernidade, nós devemos nos atentar que o contratualista está tentando justificar a necessidade do Estado. Só que cada contratualista ele vai partir de premissas diferentes. Nós já estudamos as premissas do Hobbes, já estudamos as premissas do Locke e agora vamos estudar as premissas do Rousseau. E qual é o lance? O Rousseau, ao pensar um Estado pré-social, ou seja, ao pensar o estado de natureza, ele está dizendo o seguinte: um homem naturalmente já possui costumes e hábitos bons. Diferentemente do Hobbes e diferentemente do Locke, o Rousseau vai estar dizendo o seguinte: olha, o homem ele não é esse ser naturalmente egoísta ou naturalmente perverso, que precisa ali de uma autoridade que o coloque na linha. O homem, na sua natureza, ele já é um ser pacífico, solitário, só se preocupa com o necessário para a sobrevivência, sabe? Tendo contato ali com a natureza, aquela coisa bonita. Só que, de repente, o senhor vai falar, algo aconteceu nessa sociedade onde alguém, do nada, decidiu pegar uma estaca de madeira, marcar ali um pedacinho de terra, cercar esse pedacinho de terra, botou um portãozinho, uma caixinha de correio e disse: isso aqui é minha propriedade. Isso aqui é minha terra, é meu, ninguém toca, ninguém entra sem minha permissão. Quando isso aconteceu, isso começou a gerar conflitos dentro da sociedade. Os homens começaram, então, a se comportar de forma egoísta, consequentemente começaram a ficar desconfiados uns dos outros, pensando assim: de repente alguém pode pegar esse pedacinho meu de terra, então eu vou fazer. Então começaram a ficar desconfiados, começaram a entrar em conflitos e começaram a criar uma série de regras que faziam a manutenção desses conflitos. E além disso começou a gerar preconceitos, as fofocas começaram no momento ali da propriedade privada, né? Você começa a difamar determinadas pessoas, porque você está interessado, de repente, ali na terrinha dele. Ou então você está vendo o outro ali uma ameaça e você começa a fazer uma fake newsinha ali, outra aqui, por conta desse estado de ameaça que surgiu por conta do primeiro camarada que decidiu marcar a propriedade privada. Então, o Rousseau diz o seguinte: cara, se o homem hoje, nos dias de hoje, é egoísta, se nos dias de hoje nós estamos em guerra com outros homens, estamos em constante conflito, não é por conta da nossa natureza, mas sim por conta de determinados vícios que a sociedade foi construindo no decorrer da sua história. E todo ser humano é também um ser social. Então, tem determinados costumes que nós temos que são da nossa própria natureza, só que alguns hábitos nós aprendemos na sociedade, com a sociedade. E esses hábitos ruins, de perversão, não nasceu conosco. Nós aprendemos com essa sociedade que foi se corrompendo no decorrer da história a partir do momento que alguém estabelece propriedade privada. Então, o homem, como vive nessa sociedade, ele acaba assumindo determinados vícios. Eu costumo usar como exemplo o seguinte: a minha sobrinha tem 5 anos hoje. Assim, quando ela nasceu, né, lá não sei, com 2 anos, né, quando foi 1 ano, 2 anos, era uma criança adorável, né? Ainda é, mas era aquele amorzinho, aquele anjinho, etc. Mas, de repente, assim, nos primeiros meses que ela começou a entrar para a escola, ela começou a voltar para casa com determinados comportamentos que ela não tinha antes. De repente, ela começou a brincar de bater, ou começou a fazer malcriação, começou a fazer pirraça. Ela falou: qual é a evidência, então, que isso nos traz?
evidência da tese de Rousseau, de que, no caso da minha sobrinha, ela naturalmente não tinha aqueles vícios, aqueles comportamentos negativos. Ela aprendeu aqueles comportamentos negativos a partir do momento que ela conviveu com outras crianças, na microsociedade dela, que era a escolinha ali, com essas crianças, esses vícios que ela não tinha naturalmente. Então, o Rousseau está falando isso, cara. É isso que acontece. Esses vícios, essas coisas ruins, nós vamos aprendendo com a sociedade. Esses hábitos ruins nós aprendemos com a sociedade. Então, qual é a solução mais óbvia que o Rousseau vai nos indicar? Nós devemos, então, tentar resgatar nos indivíduos essa natureza boa, essa natureza benéfica, que nós esquecemos no decorrer da nossa socialização. E aí você tem ali a clássica teoria do bom selvagem do Rousseau. Então, se você encontrar essa expressão em algum momento, em algum texto, em alguma questão, a teoria do bom selvagem, lembre-se que se trata disso. É a tese de que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. E que nós devemos, então, tentar resgatar essa natureza boa do homem. Mas como é que nós fazemos isso? Bom, o primeiro passo para poder fazer isso, uma vez que a desgraça foi feita, a propriedade privada, os homens devem fazer um pacto social, um contrato social, para criar um Estado que tenha a função de resgatar essa boa natureza do homem. Mas essa boa natureza, ela é resgatada a partir do momento que o Estado consegue acabar com esse espírito egoísta do homem, proporcionado pela propriedade privada. Então, a primeira coisa que o Estado deve fazer é resgatar o coletivismo. A ideia de que a decisão é tomada por vários indivíduos e não apenas um. Que o poder ele está nas mãos, não de um indivíduo, mas nas mãos da coletividade. Não existem interesses individuais, mas existem interesses coletivos. O Estado, então, ele deve ter essa função de resgatar essa cultura coletivista, que foi esquecida com a propriedade privada. Depois, para que o Estado consiga reeducar a sociedade, consequentemente, ele vai investir aonde? Na educação, no processo de educação. E aí, por isso que o Rousseau, inclusive, ele se dedica a boa parte da sua vida em pensar uma estrutura pedagógica que favoreça o resgate dessa natureza boa do homem. Então, quando o Rousseau pensa a educação, que teria esse papel de resgate, ele pensa como uma educação que vai tentar reconectar o homem à coletividade, reconectar o homem à natureza, reconectar o homem a uma vida tranquila. E por isso que o Rousseau ele idealiza ali um processo pedagógico onde esse indivíduo ele vai sendo educado, isolado da sociedade nos primeiros anos de vida, e depois ele vai sendo colocado na sociedade novamente para que ele consiga, inclusive, modificar a sociedade que ele vive. Tá? Então, essa perspectiva de Rousseau sobre o Estado resgatando o senso coletivista e da educação como um processo de resgate do homem, retornando para a sua natureza boa, é um ponto importante. Então, podemos dizer que o contrato social do Rousseau, diferentemente do contrato social do Hobbes e do Locke, ele vai tentar minimizar esse egoísmo proporcionado pela propriedade privada. Além disso, devemos lembrar também, devemos fixar em nossa cabeça, que o Rousseau ele vai defender um Estado republicano. Então, o republicanismo moderno ele é resgatado pelo filósofo Rousseau. Lembrando que o republicanismo é aquela tese que afirma que o poder emana do povo. Quem controla o Estado é o povo, e não o interesse de indivíduos, e não o interesse de um soberano, mas sim o interesse do povo que tem valores coletivos e interesses coletivos. Republicanismo. Beleza? Então, só para fazer um panorama geral, podemos dizer assim: o Hobbes vai defender um Estado absoluto, ou seja, com um soberano no poder, acima de tudo, de todos,
O Locke, um Estado liberal, que vai tentar respeitar os direitos naturais e principalmente a liberdade do indivíduo. E o Rousseau, que vai ser um camarada, que vai defender um Estado cujo objetivo é respeitar os interesses coletivos e, consequentemente, será um Estado republicano. Se a gente pensar nos dias de hoje, a influência desses autores, nós perceberemos que, inclusive em nossa própria Constituição, existem ali tanto valores do Locke, ou seja, no sentido de valorização dos interesses e dos direitos individuais, então os valores liberais, e também vemos em nossa Constituição, no nosso país, no caso, né, da República Brasileira, os interesses republicanos, ou seja, os interesses coletivos. Então, as sociedades atuais, os estados atuais, eles tentam aí, de uma maneira, conciliar esses interesses. Né? Conciliar esses interesses. Afirmando que existem valores coletivos e afirmando que existem interesses individuais. Então, pessoal, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!